E para a surpresa de ninguém, o resultado da Prio foi ruim. Fala pessoal, eu sou Antônio Fonseca. Sou o Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai trazer para você um pouquinho aqui do que saiu no resultado da Prio, mas que também já estava dado, tá pessoal? A gente vai trazer para vocês aqui alguns números. Já saiu coisa de outubro também, então a gente já sabe coisa do quarto trimestre. A gente vai mostrar também que teve um grande fundo que fez uma aquisição relevante na companhia e falar um pouquinho aqui sobre a empresa, né, Gabriel? A gente vai mostrar aqui, né, um pouquinho que a gente investe para longo prazo, né? Então um resultado ruim ali no meio do caminho não muda nada, tá, pessoal? E às vezes até bom, né? Porque abre a oportunidade de compra. Exato. Infelizmente hoje não aconteceu, né? Mas também nós vamos mostrar para vocês por que a gente segue confiante com a tese e seguimos comprando papel. A gente sempre brinca, né? Se é 33, se é 34, 37, gente, quem investe em bolsa não é para ganhar renda fixa. É a mesma coisa, tá? Não muda nada. 10% para cá, 10% para lá. Se você tem confiança e acredita no papel, é exatamente a mesma coisa. Mas vamos lá, Antônio. Só fazendo um adendo que eu sempre faço. É lógico, se você investe numa empresa que o máximo que ela pode subir é 10%, se você subir, comprar ela 10% mais cara, você já tomou, né? Você já comprou caro. Mas quando você compra ativo barato, 10% para cá e para lá, não quer dizer nada. Então aqui a gente trouxe a apresentação que acabou de sair, tá? Às 3 horas da tarde, nem trouxe release, nem balanço, a gente está trazendo a apresentação mesmo para ficar mais fácil. A gente teve alguns pontos positivos aqui, então teve liberação da instalação do desenvolvimento do campo de Wahoo, aí também teve eficiência operacional de Albacora Leste em recorde ali, em 91%. Teve alguns outros destaques aqui, mas vamos trazer um pouquinho de número, Gabriel? Bora, vamos lá. Quando a gente olha o lifting cost, pessoal, a gente teve ali um aumento, né, para 17,4 dólares. Saiu de 13,8 para 17,4. Tá até meio ruim de ver aqui, né? Exatamente. Então a gente teve ali, até o pessoal brincou lá no Instagram, né? Pista de skate ali, né, na Prio. Mas é normal. Quando a gente olha Peregrino, o custo de extração é mais caro. Então ele vai vir ali agora. O closing tá ali para o ano que vem, fevereiro, março. A gente acredita até que possa ter uma antecipação, então agora no final do ano a gente pode ser surpreendido com essa notícia. Peregrino, vale ressaltar que teve a ANP que paralisou, né, a produção do campo, mas já voltou, já está produzindo mais de 100 mil barris, então a gente vai ver ali um crescimento bom. Quando a gente pega esse próximo gráfico ali, ó, a Prio no terceiro tri, a média de barril foi 88, e esse verde escuro, o azulzinho e o cinza mostram os campos. Por exemplo, cinza, por exemplo, é o Peregrino. Aqui então, teve justamente aqui a queda, né? Aqui era 40 mil barris, aqui veio 16, 17. A gente vai mostrar aqui para vocês no... Fala. Só a única coisa que eu queria fazer um adendo é o seguinte, pessoal. Quando a gente tem essas empresas que crescem em produção, conforme ao passar do tempo e ela for tendo mais campos, ou a Aura tendo mais minas, a minha receita ela fica mais diversificada, ela não fica dependendo único exclusivamente de um ativo. Então, o que acontece? O mercado topa pagar múltiplos maiores, porque a minha receita ela é mais previsível, tá? Por mais que eu atualmente, Peregrino, vai tomar uma proporção grande, é óbvio, 100 mil barris, então vai ser metade da produção da companhia no ano que vem, mas a gente vê ali a companhia nesse modelo de expansão, e se a ANP parar um campo, o outro vai produzir um pouco mais, um pouco menos, a gente vai ter um efeito menos negativo no resultado, tá? É lógico que é negativo, mas a gente vai ter um impacto menos importante. Aí, Antônio, uma coisa que eu queria trazer também, Gabriel, é o seguinte: o campo de Peregrino ele tem um custo de extração maior mesmo, então esse aumento do custo do lifting cost da empresa é normal, é esperado, todo mundo sabe disso, não é surpresa para ninguém, tá, pessoal? Só que como ela vai comprar ali os 60% da Equinor, ela vai acabar tendo ali eficiência operacional, tem uma parte que a Equinor que faz, eles vão conseguir reduzir custo, então a gente enxerga esse custo diminuindo ali gradativamente para os próximos trimestres e anos. Mas isso aqui tá dentro do esperado, beleza? E sempre quando a Prio fez a aquisição, né, ela sempre conseguiu melhorar esses custos. Então é o que a gente espera também, tá? Exato. Mas a gente faz conta, se o barril ficar 17, o lifting cost já é barato do mesmo jeito. Mas vamos lá. Se você quiser falar a posição de caixa aí, Antônio? A gente tem uma posição de caixa agora de 1.770 em dólares, tá, pessoal? Isso aqui só lembrando que aqui é tudo dólar. Exato. Aí a gente também tem aqui uma dívida líquida de 2,8 bi de dólar e dívida líquida sobre EBITDA ajustado de 2 vezes. Então subiu um pouquinho, mas esse resultado apanhou bastante, tá? Então, normal, a gente enxerga uma desalavancagem rápida, principalmente com essa entrada desses novos campos
E se o petróleo se o árabe ajudar um pouquinho esse petróleo subir, aqui a empresa desalavanca muito rápido, né? A gente vê ali, né? O EBITDA caiu bastante. Então, quando a gente pega esse múltiplo, tá 2 vezes. Mas na medida que entra, como o Antônio falou, esse campo ali, outro pedaço, né? Os 60, vamos falar que é 60 mil barris, é um pouco mais. Mas aí a companhia vai desalavancar e aí a gente vai ver o resultado começando a mostrar, tá? Mas vamos lá, Antônio, se É isso aí. Até queria mostrar, pessoal, o seguinte. Por que eu falei lá no começo do vídeo que para surpresa de ninguém o resultado veio ruim? Porque essas empresas, muitos investidores, pessoa física, acaba não sabendo. Por exemplo, banco, ele reporta quanto que deu de lucro todo mês. Seguradora, mesma coisa. Empresa de petróleo reporta quanto que tirou. Então, a gente analisa, olha, quando a empresa tirou, pega mais ou menos o dólar médio. Então você já consegue mais ou menos ter uma noção de como vem o resultado, tá? Por isso que dificilmente vem uma surpresa muito grande, tá? Aqui no terceiro tri, só alguns pontos chaves aqui. Um Brent médio de $68, tá? Então vem um pouquinho a mais do que no segundo tri, mas ainda machucado. Só que a taxa de câmbio de média aqui de 5,66 para 5,45. Então isso também machuca o resultado da empresa, beleza? Lifting cost daqui, aí ele mostra $17 por barril. A gente aqui não tem mais nada, aí ele vai falar um pouquinho do campo de frade, um pouquinho de polvo de tubarão-martelo, depois albacora. Acho que aqui, Gabriel, tem mais uma coisa pra gente trazer. Peregrino, né? Fazendo um adendo, pessoal. Quando a gente pega o campo de Peregrino, que a ANP parou, vamos tomar muito cuidado. A gente pegou ali, ó, o campo de Peregrino, ele voltou a operar, né, no dia 22 de outubro. Então a gente pegou muito o final, né, Antônio? A gente acabou pegando muito finalzinho, então é por isso que essa produção foi terrível, tá? Exato. Aqui, então, o campo em si produz mais ou menos 100, ele produziu 40 no primeiro, mais ou menos 40 no segundo, e no terceiro só 14, justamente essa parada. Que voltou ali no dia 22 de outubro só. Exatamente. Beleza? Aí tem um campo de Wahoo aqui também. E a rua é o campo, tá, pessoal, que vai começar ali, vai trazer 40 mil barris agora em março, mas é claro, não esperem 40 mil barris em março. O primeiro óleo tá para sair em março, então vai ter um ramp-up de produção e tudo mais, mas é um campo que tem potencial ali para 40 mil barris, tá? Então a gente vai ter Peregrino entrando mais 60, com 40 vai dar 100 mil, tá? Mais os 100 mil que ela tá tirando agora. Exato. Mas você quiser falar da dívida, Antônio? Não, aqui tem só alguns destaques, tá, pessoal? Aqui a gente também tem um capital de giro aqui que vamos desconsiderar. Aqui você tem debêntures, então a estrutura ali de capital é tranquila para ela pagar essas dívidas e eventualmente ela também pode alongar isso aqui, não tem problema nenhum, porque o retorno que ela tem é muito maior que o custo de dívida ali de 6%. Alguns pontos interessantes aqui também eles até colocam, que teve um capex aqui de 188 milhões da parada de Peregrino, e também teve o desenvolvimento de Wahoo, né? Então teve bastante coisa que eles tiveram que investir nesse terceiro tri. O que é importante a gente ver aqui nesse resultado, pessoal, é o seguinte: a aquisição veio, mas ainda não veio o retorno. Então, muito cuidado ao olhar o resultado pelo resultado, a gente precisa olhar ainda o que foi comprado, né? O que vai entrar ali de resultado para a Prio. A gente até espera um resultado que triplique, tá? Justamente porque o SG&A ali, né, o custo, ele não aumenta na mesma proporção, tá? Então, por exemplo, eu não vou precisar de 2 diretores lá para o campo. A Equinor tinha um, a Prio tinha outro. Eu vou ter um. Então, tudo isso eu corto o custo. E a Prio é boa no serviço. Então, a Equinor lá norueguesa, ela não está olhando com vidrada no campo aqui no Brasil. Um campo que produz 100 mil para ela é 60, tá? É zero nada. A Prio já não. A Prio, um campo de 100 mil é metade da produção, tá? Então, se der ruim, ela toma também. É isso que a gente está olhando aqui. Pode falar. Pode falar. A gente queria trazer também, pessoal, voltando àquilo que não é surpresa para ninguém, porque aqui, junto com o resultado, então, dia 4 de novembro, eles colocaram ali a produção diária de outubro. Então, outubro, novembro, dezembro já dá o terceiro tri. Então, eventualmente, a gente consegue saber toda a produção que tem antes de sair o resultado, tá? Então, em setembro, a gente teve essa parada total aqui, e esses números aqui já eram de conhecimento público antes do resultado, bem antes do resultado, tá? Um mês antes do resultado. Então a gente consegue ver isso. Aí a gente tem aqui no terceiro tri, até Gabriel, se quiser trazer uma outra coisa, mas só para mostrar para o pessoal que isso aqui já saiu junto com o resultado. A gente tem ali, ó, pessoal,
O campo de Peregrino, que é o mais importante aqui, que ele produz mais uns 40 mil barris, ele já veio 18 mil. Mas que ele voltou no 17 de outubro. Exatamente. Tá? Então, como ele voltou 17 de outubro, ele só produziu, e no mês de outubro ele produziu de 17 a 31, né? Então, é isso aqui que a gente quer trazer para vocês. Essa produção, ela já vai vir novamente ali 40 mil de novo, tá bom? Então, já tá dado aí. E os outros campos estão na média, tá? 31.500, 32 e pouco. Ali é flutuação, é commodity, é a mesma coisa. Uma mineradora, ela pega um percentual ali de minério que tem mais ouro, menos ouro, e assim vai, é normal, tá? E aí a gente queria trazer uma posição, não é por isso que a gente investe PRIO, tá? Mas teve uma boa notícia também, que foi a Esquadra, né? Ali quem descobriu a fraude no IRB lá atrás, os caras são muito bons no serviço, e eles aumentaram a posição na PRIO para 5,73, tá? Tá, aqui saiu comunicado ontem, né? Depois, junto com o resultado, que a empresa passou a deter 5,73 das ações. Então, o que a gente vê assim, a PRIO segue sendo uma grande aposta nossa, tá? Não é uma recomendação de compra e venda. Ela é muito barata para a gente ignorar, né? E mesmo com esse petróleo a 60, a empresa está valendo ali uns 30 bi. E o que a gente está observando na medida que venha esses catalisadores, tem muito trigger para fazer a ação subir no que vem, tá? Então eu tenho o closing, eu tenho o Yahoo, eu tenho uma desalavancagem muito rápida da companhia, então vai começar a sobrar muito fluxo de caixa, tá? Para a companhia eventualmente fazer recompra, fez 7 milhões de dólares de recompra agora, ela pode vir a aumentar esse número, abrir novos programas e também, eventualmente, pagar um dividendo, a gente não acredita, tá mais para ela vir e fazer novas aquisições, tá? Mas ano que vem é um ano que a gente fala, né? Um ano transformacional para a companhia, tá? Sim. Não, e lembrando, pessoal, trazendo um insight aqui, a Esquadra comprou 5,7%. Vamos dizer, eles vão querer comprar mais, tá? Porque ninguém... quando você entra no site da PRIO, até trazer para vocês aqui, você não tem nenhum acionista ali com mais 5%. Tudo bem, você deve ter um Tanuri ali que deve ter mais de um fundo que tem 4 alguma coisa, então ele tem uma posição maior. Mas eles colocaram ali, fizeram um comunicado, tem que fazer, que tem 5,7%, mas pode ser que eles comprem até mais, tá? E 5,7% dessa empresa não é pouca coisa não, tá, pessoal? Isso daí dá mais de 1,5 bilhão de reais, 1,6 bilhão em uma posição só. É uma posição que a gente gosta bastante, é uma empresa que a gente enxerga um resultado melhorando para os próximos anos, um aumento na receita, diminuição da alavancagem, então é tudo que a gente gosta, tá? E aqui, né, a gente acha que é o melhor cavalo para a gente surfar case petróleo, tá? A gente olha ali Petrobras e as outras, a gente gosta, mas acho que o risco em PRIO é menor, por mais que a gente tenha um risco ali de controlador de governança, que está na mesa, tá? Mas a gente acha que já está bem no preço. E vale ressaltar, não é uma recomendação de compra e venda, não é nosso modelo aqui também. Mas se você olhar qualquer casa de análise XP, BTG, Itaú e Genial, etc., eles dão de 60 a 69. O papel está 34, 37 reais. Então aí cada um faça as suas contas, tá bom? E aí você tem que ter diligência também para saber o quanto que você vai colocar na carteira, se você vai ter ou não, se você tem estômago para isso ou não. E aí, se você quiser conversar com a gente, entender melhor que a gente pode te ajudar, o WhatsApp é o primeiro link aqui na descrição, beleza, pessoal? Também tem na descrição nossos Instagrams. Não deixe de bater o dedo no like aqui, se inscrever e assinar o sininho das notificações, que a gente tem live para você fazer perguntas nas terças e domingos às 7 horas. Live antibesta. Todo mundo convidado, beleza, pessoal? Valeu, pessoal.